Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Quase um terço das matrículas em faculdades são para cursos à distância, segundo o último censo da educação superior. O chamado EAD é muitas vezes a única alternativa para o acesso a um curso superior, mas pode ser aplicado a todas as áreas? Como fica a formação dos cursos na área de saúde? Este é o tema da minha conversa com os deputados Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, e Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado, Daniela. Deputado Santini, o senhor acredita que é possível se estender o ensino de EAD para todas as áreas, inclusive a área de saúde? Olha, eu acho que antes disso deve ser feito um debate muito mais aprofundado com relação a isso, que não fique tão somente restrito à questão da saúde. O curso de ensino à distância, como mesmo tu falasse aí na abertura, ele tem sido a única forma que muitas pessoas têm encontrado de buscar a sua formação profissional, a sua qualificação profissional no futuro. E quando se trata da questão de saúde, especialmente de saúde, tanto na área humana quanto na área de animais, como é o caso dos cursos de veterinária que a gente tem visto acontecer, ele sempre traz junto consigo uma série de preocupações. E uma das coisas que a gente percebe nos debates que tem realizado por aí é a falta de um critério, de uma regra clara do que pode e o que não pode ser ministrado em EAD. Me parece que falha o Ministério da Educação quando não regulamenta isso de forma clara. Vamos, por exemplo, para o mundo prático, né, dessa questão do curso à distância. Você precisa de uma carga horária de quanto tempo, especificamente, para cada curso, por exemplo, na área de educação física, que é um curso que está hoje previsto dentro dos EADs. Quanto tempo você vai ter de aula teórica, nesse sentido, como, por exemplo, legislação, e quanto tempo você vai ter de aula prática, nesse sentido. Na medicina é a mesma coisa. Aulas teóricas, aulas que poderiam ser ministradas à distância se confundem com as aulas práticas que precisam de um ambulatório, de um laboratório, de um hospital ou de uma outra atividade qualquer que exija a manipulação física de determinada situação. E isso tem sido objeto de preocupação da nossa comissão, porque se de um lado o EAD ele inclui e oportuniza as pessoas de estudar, por outro lado nós queremos que essas pessoas saiam dali devidamente qualificadas para atender a população. E, portanto, eu acho que é maior e mais amplo do que unicamente se discutir a questão da saúde no EAD. Deputado Irã, o senhor concorda? É possível, com determinadas regras, a gente ter ensino da área de saúde, um ensino à distância? É um tema muito controverso. Quero saudar meu querido amigo Santini, você, Daniela, mas eu quero particularizar, assim, numa questão que aconteceu há pouco tempo no Conselho Federal de Medicina. Se publicou uma resolução 2227 que, dentre outras coisas, regulamentava EAD. E questão de telemedicina, teleconsulta, e a Frente Parlamentar aqui da Medicina da Casa reagiu muito rapidamente. O movimento médico, as entidades, os conselhos regionais, a AMB, todo mundo ficou muito preocupado e nós discutimos com o Conselho Federal de Medicina, conseguimos tornar essa resolução inativa, porque nós acreditamos que, como o deputado Santini falou, por exemplo, enfermagem, que já pode se fazer com ensino à distância, a medicina que não, mas na enfermagem você tem que ter cenário de prática. O aprendizado de ciências da saúde envolve muita presença naquilo que ele falou, nos hospitais, nos ambulatórios, e que isso foi se flexibilizando ao longo do tempo. Antigamente nós tínhamos uma exigência absoluta de que, ao se abrir uma faculdade de medicina privada, nós tínhamos que ter o cenário de um hospital. Hoje não. Hoje a lei exige apenas que você tenha um convênio com a assistência básica e um convênio com a média e alta complexidade. Isso torna o aprendizado muito frágil. Eu acredito que o fato de
o ensino à distância, que é um grande negócio, Santini, está se proliferando, eu acho que é algo que só denota a nossa incapacidade de chegar lá onde as pessoas que mais precisam de educação, assim como teleconsulta. Nós acabamos de ver alguns planos de saúde famosos, fazendo teleconsulta sem um médico lá na ponta. Nós sabemos que telemedicina é importante quando nós trocamos experiências, esclarecemos diagnóstico à distância, exames de imagem que nós podemos fazer à distância quando nós não temos no local, isso é fundamental. Agora, eu fazer um exame seu, eu aqui e você lá no interior de Roraima, sem um médico na outra ponta para ser orientado para fazer seu exame clínico, isso compromete principalmente a relação médico-paciente, que é onde está o grande mistério da nossa profissão. Então, eu vejo com muita... eu vejo com uma certa resistência pessoal essa questão de se fazer EAD na área da saúde, porque, volto a dizer, só se aprende a cuidar de saúde quando se está perto do doente. Longe do doente é impossível se cuidar de saúde. Deputado Santini, o senhor acredita que houve uma precipitação, o decreto do Ministério da Educação que liberou o ensino à distância para vários cursos da área de saúde, sem estabelecer claramente esses critérios? É possível dar um passo atrás para se rever isso? Eu até seria um pouco mais contundente com relação a isso. Eu acho que houve uma irresponsabilidade muito grande. Veja bem, nós entendemos que os cursos de EAD, eles podem sim meios e mecanismos, oferecer meios e mecanismos, por exemplo, como disse aqui o deputado Irã, num convênio, por exemplo, com o hospital e levar os seus alunos para dentro do hospital para fazer lá 95% do curso na prática e 5% em EAD. Não vejo determinadas matérias, determinados assuntos, como por exemplo legislação, parte mais teórica do curso, não teria tanto problema de se fazer num curso à distância. A grande preocupação que nós temos, o grande debate que nós estamos fazendo na comissão é o quanto por cento disso é EAD e o quanto por cento disso é prática. Não dá para se, como disse o deputado Irã, não dá para se querer um enfermeiro bem formado se ele não passar pelo menos 80% do tempo dele dentro de um hospital, tendo contato físico com a situação. Como ele vai aprender a punçar uma veia, como ele vai aprender a colocar um catéter, como ele vai aprender a manipular um instrumento cirúrgico, se ele não tiver isso dentro de um laboratório, dentro de um hospital, dentro de uma farmácia. Agora, por exemplo, a parte mais teórica do curso, desde que cumpridas determinadas exigências, poderia sim ser ministrado em EAD, como a questão de legislação médica, como questão de legislação da área de educação física, de literatura, essas coisas, poderiam ser realizadas. Agora, é como se o deputado Irã falha o país quando não leva a educação nos 4 cantos do país como precisa. E quando falha essa política de governo, essa política de Estado, nesse sentido, acabam as pessoas ficando desprovidas, muitas vezes, de acesso à educação superior, que hoje é uma exigência quase que unânime. Em qualquer situação que se vá buscar uma vaga de emprego, a maioria dos empregos exigem uma formação superior. E encontrar o meio termo para isso com responsabilidade, porque se você vai falar de um curso de exatas, por exemplo, você tem que olhar, por exemplo, a questão da matemática diferente da questão da engenharia. Você vai aplicar o curso EAD em engenharia e como é que fica a prática desse engenheiro? Que tipo de ponte ele vai produzir, que tipo de viaduto ele vai projetar, que tipo de prédio ele vai projetar se ele não tiver parte desse seu conhecimento aplicado na prática. E é nisso que nós estamos cobrando do MEC um posicionamento. Ele precisa olhar isso com mais responsabilidade, sob pena de estarmos produzindo um grande calote nas pessoas de boa fé. Hoje se ofertam cursos, abre-se a possibilidade, a pessoa sai de casa com o sonho e com a falsa ilusão de que terá ali uma formação e um diploma, e quando chega no mercado de trabalho, isso não acontece na prática, porque, na verdade, o ensino que lhe foi ofertado não é de qualidade. E isso tem acontecido, dicas de passagem, não só no EAD.
tem acontecido muito também nas universidades presenciais. Cursos que são ofertados, que são oferecidos, depois não têm o devido reconhecimento. Então, esse debate ele precisa ser feito com muito mais discussão desapaixonada do tema específico do EAD, que, como eu disse aqui no início, é uma prática cada vez mais presente na vida das pessoas. Hoje, com a globalização, com a rede de telefonia, com a internet, a gente muitas vezes trabalha, inclusive, existe já vários profissionais que trabalham em casa com essa questão da internet, da globalização, mas que precisa ser tratado com mais responsabilidade, sim, sem dúvida nenhuma. Deputado Irã, o senhor acha que é possível se estabelecer esse meio termo? Como é que se equilibra essas demandas, as pessoas que já estão cursando ou terminando o curso e essa necessidade de ter uma formação mais relevante? Eu acho que nós precisamos aprofundar o debate, como o deputado Santini falou, e, Daniela, nós temos que pegar como exemplo países que funcionam bem no mundo. E, ao compararmos o nosso país com países muito mais industrializados, a gente vê que a gente dá muito valor ao curso superior, quando alguns países no mundo que são extremamente desenvolvidos, que têm uma qualidade de vida sensacional, como a Suíça, por exemplo, se valoriza muito mais curso técnico do que curso superior. E hoje nós estamos aqui, nós temos que passar por um fenômeno de reindustrialização. Nós, com essa questão de nós importarmos muita coisa, só exportarmos commodity, nós terminamos por ficar para trás em termos de industrialização, de eficiência. Quando nós comparamos, por exemplo, um porto que funciona como Roterdã, como Singapura, e vamos a um porto brasileiro, dá até vergonha. Porque nós fazemos aqueles que exportam, que trazem recursos fora, sofrerem por falta de logística, de modernidade. E aqui vou dar um exemplo, na pesquisa clínica, nós acabamos lá na nossa comissão de apresentar um projeto, que inclusive relatei, de nós parearmos a nossa legislação de pesquisa clínica no país com os outros países onde se faz pesquisa nesse mundo, porque nós ficávamos para trás. Quando nós temos um protocolo de pesquisa, que normalmente são protocolos multicêntricos, se faz uma pesquisa aqui, na Índia e na Argentina. Na Argentina, nosso vizinho aqui do lado. Os nossos irmãos têm uma legislação muito mais avançada e aí o dinheiro que vai para a pesquisa vai lá para a Índia ou para a China ou para a Europa, vem para a Argentina e aqui a gente ficava atravancado por questões de composição dos CEPs, dos Conselhos Estaduais de Pesquisa, do Conselho Nacional de Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde, que é extremamente aparelhado, que tinha muita gente lá dos movimentos sociais, nada contra os movimentos sociais, mas tecnicamente não são adequados, não têm conhecimento para avaliar pesquisa clínica. Então nós tiramos esse componente do Conselho Nacional e levamos para a Conitec, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, onde há técnicos que avaliam, mudamos as composições das CONEPs e dos CEPs para que nós possamos, e estabelecemos prazo para a Anvisa poder analisar protocolo, para não ficar lá muito tempo. E com isso a gente está dando um exemplo de que nós queremos um marco mais moderno. Então o país precisa passar por tudo isso, é uma série de coisas, mas eu volto a dizer, o ensino à distância a gente pode utilizar, mas nas áreas de saúde isso é um pouco complicado. Para a gente fazer avaliações e atualizações, depois da gente formar o nosso conhecimento mais ou menos do curso, eu acho muito interessante para atualizar, para discutir experiências, enfim, muito legal. Agora, a minha avaliação é que a maioria dos cursos à distância do país são, inclusive, de má qualidade. Agora, deputado Santini, é possível você estabelecer um marco regulatório para o ensino à distância como um todo, para evitar essa situação de má formação? Olha, eu acho que é necessário. Não é só a questão de ser possível ou não, é necessário, é extremamente necessário que se faça. Aliás, a audiência pública encerrou com este compromisso que nós deixamos aprazado na comissão, de que era necessário que o Ministério da Educação, junto com os conselhos de todos os cursos, pudesse sentar e rediscutir a forma de ensino aplicada no país.
Não há mais tempo a se perder nesse sentido, não dá mais para protelar essa discussão. E o Ministério precisa chamar lá o Conselho de Veterinário, o Conselho de Medicina, o Conselho de Odontologia, o Conselho de Engenharia, a Ordem dos Advogados do Brasil e discutir que forma será dada para os cursos à distância. É inevitável que se deixe de analisar essa forma de aplicar o conhecimento. Hoje está instalada, ela está funcionando, como você disse, tem milhares de alunos hoje que estão em processo de formação nesse sentido. E estão ali porque o governo autorizou estarem. Não existe curso que funcione sem autorização do governo que possa oferecer o seu devido diploma. E se o governo fez isso, ele é no mínimo, corresponsável para que isso aconteça com responsabilidade que se precisa no que diz respeito ao aprendizado. Então, botar uma cortina na frente disso, se omitir desse debate, ele chega a ser até criminoso do ponto de vista do que nós vamos encontrar na rua amanhã com um diploma de formação de um curso superior. Eu reconheço e admiro e defendo muito o ensino à distância, porque eu participo de muitos eventos onde acontece isso e eu vejo a emoção daquelas pessoas quando pegam o seu diploma, quando pegam o seu certificado de formação, de poder ter realizado aquele sonho. São pessoas que muitas vezes passam o dia inteiro no chão de uma fábrica trabalhando e que se tivessem que ir para um curso numa universidade presencial jamais teriam essa disposição, como, por exemplo, eu tive que fazer na minha época, onde trabalhava-se o dia inteiro, embarcava num ônibus, viajava mais 1 hora até a cidade mais próxima, onde tinha uma universidade, estudava até as 10 da noite, pegava o ônibus, 10h30, voltava a chegar em casa 1 hora da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã, para no outro dia, às 6 da manhã, 7 da manhã, estar de novo no batente. E ao passo que se você está no EAD, você vai para sua casa, você toma seu banho, você dá aquela relaxada, você vai para frente do computador e você busca o seu conhecimento, você estuda, você vai lá e adequa o seu horário àquela situação. Mas é como disse o deputado Irã, tem situações e tem situações. Não dá para se tratar tudo no mesmo plano. Não pode se tratar o ensino de história da mesma forma que se trata o ensino da veterinária, nem o ensino da engenharia, ou seja, tem que ter regras claras para isso. Tem que se dizer lá o seguinte, olha, nós vamos permitir que no curso de veterinária 3% seja feito EAD e 97% seja feito presencial. Bom, é um marco, é uma forma. O que não pode é do jeito que está hoje, onde se autoriza a formação, se autoriza a graduação no curso e não se estabelece claramente o que pode e o que não pode. E se chegar à conclusão lá, nessa discussão, por exemplo, que a área da medicina tem que ser 100% presencial, que seja, mas que tenha esse debate, que se chegue num senso, que se chegue numa condição que não seja tão somente uma questão de reserva de mercado para as instituições privadas que fazem no curso EAD, nem reserva de mercado para quem faz presencial, que não seja um negócio isso, mas que seja uma coisa responsável, que a gente possa tratar esse tema, que chegue amanhã na frente de um profissional e tenha segurança do que nós vamos encontrar. Como eu disse, não só na área da medicina, na área da engenharia, na área que trabalha com aquilo que tem de mais importante, que é a nossa segurança, que é a nossa vida, tem que se ter uma exigência muito maior, muito mais clara, muito mais objetiva. E volto a dizer, hoje o debate é no EAD, mas eu acho que nós temos que debater todo o modelo de ensino, inclusive nas presenciais. Inclusive nas universidades que hoje estão sendo criados, os cursos que vêm sendo criados aí a rodo, e que depois não tem, como disse aqui o deputado Irã, a fiscalização necessária, que tipo de profissional eu vou encontrar ali. Então, esse debate, o EAD, ele vem em muita boa hora, vem num momento novo do país, vem com uma nova gestão que está revolucionando do ponto de vista do que tinha no passado e que talvez seja um momento mais apropriado para se fazer essa discussão. Deputado Irã, o senhor concorda que deve haver essa regulação? De onde deve vir? Do Legislativo, do próprio Ministério da Educação ou dos conselhos de cada profissão? O nosso Legislativo tem sido protagonista de muitas coisas importantes nesse país. E eu acho que nós devemos participar sim, porque nós estamos lá na ponta, no dia a dia, nós sentimos as necessidades, as dificuldades e todas as peculiaridades que são muito características desse país continental. Eu acabei de visitar o estado do deputado Santini.
a realidade lá é completamente diferente do meu estado. Nós estamos aqui em dois extremos do país. Temos realidades muito diferentes e elas têm que ser consideradas. E eu acho que só aqui nessa casa tão plural é que nós conseguimos, claro, discutindo com o governo, com responsabilidade, fazer as coisas. Vou dar um exemplo muito prático para vocês em relação à nossa resolução de telemedicina que nós conseguimos fazê-la inativa no Conselho Federal. Como já alguns planos de saúde comercializando consulta à distância a R$ 9,00, Santini, R$ 9,00, utilizando grifes, nomes famosos e tudo, nós entramos com ação no Ministério Federal para sustar a comercialização desses planos, para que nós tivemos eleições de conselhos do Brasil todo para compor o Conselho Federal de Medicina. Qual é a nossa proposta? Sentamos com o subprocurador Augusto Aras, que é da área do consumidor, e quando apresentamos a nossa ação para sustar essa modalidade de comercialização, propusemos que, após um grande debate nos estados, façamos um debate também no Conselho Federal, sentemos com o Ministério Público, bolemos um texto e assim possamos publicar uma resolução que esteja pactuada com toda a sociedade e com a participação do Ministério Público, que é o defensor dos direitos difusos e coletivos, para que a gente possa fazer uma resolução que não sofra tanta judicialização. E esse é o nosso caminho. Eu volto a dizer, ele falou aqui de educação física, mas nós temos lá fisioterapia, nós temos biomedicina, radiologia, que são cursos que exigem uma formação muito eficiente, porque são cursos que dizem respeito à vida das pessoas. Eu perguntaria a você e a todos aqui se gostariam de saber que um enfermeiro que está cuidando de você fez um curso total à distância. Se ele vai passar uma sonda em você, como é que ele aprendeu aquilo? É difícil, eu acho que isso gera insegurança, gera vulnerabilidade nas pessoas que estão sendo cuidadas por esses profissionais que às vezes não tiveram uma formação adequada, principalmente no que tange à vivência em cenários de prática, vivência dentro dos hospitais, vivência no dia a dia, cuidando das pessoas. A gente só aprende, eu sou médico, vou fazer 40 anos de formado. Eu aprendi muita medicina dentro do hospital, fazendo, aprendizado de repetição. A gente, quanto mais repete, mais a gente se aperfeiçoa, melhor a técnica que a gente desenvolve. Então, eu quero parabenizar aqui o deputado Santini, que isso aqui não é um debate, é uma sinergia que nós estamos fazendo aqui, porque ele é muito comprometido com essa questão. E quero parabenizar você por você fomentar esse debate aqui dentro da casa e conte com o apoio de todos nós para que nós possamos chegar a bom termo no final. Obrigado, deputadeira. De fato, é uma situação em que a gente tem procurado discutir com muita responsabilidade, Daniela, porque é como disse aqui o Ira, nós queremos chegar na ponta e ser atendido por alguém que de fato nos dê segurança naquilo que nós estamos fazendo. O deputado Irã citou aqui, por exemplo, a questão da telemedicina. Veja bem, R$ 9,00 uma consulta é quase o que está pagando o SUS, mais um pouquinho eles alcançam o valor que o SUS paga, que é uma vergonha. Para o profissional médico. A gente fala em R$ 9,00, as pessoas não acreditam que é isso que o SUS paga. O SUS paga 12, eu acho que é 10 ou 12 reais. R$ 10 uma consulta, veja bem. O tipo de valorização que existe hoje nessa área. E aí você cria um programa que ele visa levar saúde, ou pelo menos discutir uma situação lá nos rincões mais longínquos que se apresentam, que exige que tenham dois profissionais de medicina, um de um lado e outro do outro da linha, para se fazer esse trabalho. E o jeitinho brasileiro faz o quê? Já dá um jeito de excluir uma perna da relação e deixar capenga o processo. E é isso que eu acho que nós precisamos mudar de conceito no país. O jeitinho brasileiro precisa ser banido, nós temos que ter regras e se nós definirmos que o curso de radiologia, por exemplo, ele pode ser ministrado 80% presencial e 20% teórico, que se cumpra isso de fato, que se tenha lá o convênio com o laboratório de análise, de raio-x, que se tenha o convênio com o hospital, que o aluno passe pelo hospital, que veja como funciona isso, porque
eu não tenho a menor dúvida que nestas áreas especificamente, a prática é que faz a formação. Não por nada, depois de todo um período que o médico passa dentro de um banco escolar, ele tem mais 2 anos ainda de residência médica, que são para que ele possa comprovar efetivamente que tem aptidões para aquela situação. Então não se pode falar de cursos como esse, por exemplo, sem um mínimo de regra de quanto tempo é necessário. Eu volto a dizer, não acredito que seja necessário 100% dentro de um hospital. Acredito que muita coisa seja ministrada dentro da sala de aula. Muito material é ministrado ali na teoria, é no quadro, é na lousa, é no slide, mas esse muito é quanto por cento do curso? 5%, 10%, 15%, e é isso que precisa ser clareado pelo MEC, ele precisa definir isso claramente, ou se chegar ao consenso de que efetivamente nós vamos acabar com o modelo. Nós podemos terminar com o modelo. Eu acredito que o blend, o modelo misto, ele seja o mais apropriado para isso, para que a gente possa permitir às pessoas que busquem a sua formação. Então, se cria um blend, você mostra ali, olha, vai ser 5% do curso, vai ser presencial, e 95% vai ser teórico, para cursos como, por exemplo, a parte de história. Ou vamos pegar a questão da biologia, que é outra área que se tem tratado dentro dos EADs. Vamos analisar caso a caso, e aí é que eu bato na tecla de que não pode ser uma discussão teórica e tão somente tecnocrata. Ela precisa ouvir os conselhos, porque o conselho é representado por profissionais, eles estão ali buscando a proteção da sua formação. Não é só reserva de mercado, como muitos pensam que o conselho fica ali fazendo a reserva do mercado. Não, ele está preocupado que tenha essa responsabilidade. Ouvir os conselhos, ouvir os alunos, ir para dentro das universidades, que como disse o Irã, tem uma série de universidades sérias, mas tem muita gente que também vende gato por lebre e acaba não entregando aquilo que se propõe. Com muito rigor essa fiscalização, eu acho que dá para fazer o método blend e atender a todos. Deputados, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, agradeço a participação dos senhores. Câmara Debate fica por aqui. Nós conversamos sobre o ensino à distância para a área de saúde com os deputados Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, e Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Obrigada por sua audiência pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Até mais.